Opa, beleza? Tiago aqui. Vamos estar falando de um novo conteúdo, ainda utilizando a linguagem Kotlin, ok? Mas dessa vez a gente vai estar dando prioridade aí à LibreHawk, que permite uma fácil persistência no Android, persistência segura, né? Utilizando aí criptografia. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever para receber o conteúdo gratuito e exclusivo, né, em primeira mão. E também, se você é o primeiro conteúdo que você está vendo meu, que é sobre Kotlin, e você ainda não conhece a linguagem, veja primeiro, né, antes de prosseguir, veja primeiro esse conteúdo aqui que eu explico o que é a linguagem, como utilizá-la no Android, ok? E aí você volta para esse vídeo ou então para o artigo. Enfim, vamos aqui à página da API. Hawk já é bem aceita pela comunidade. E o que ela faz é isso que eu já falei, ela permite uma persistência de maneira bem simples, é muito similar, apesar dela já utilizar por padrão o share preference, o trabalho dela é muito similar ao uso do share preference. Eu falo similar por causa que você pode utilizar outras, né, outras bases de dados, bases locais, até mesmo base remota, por exemplo, o Firebase Database, e você continua com a mesma interface de acesso. Né? E como funciona a LibreHawk? Você tem um valor, né, uma coisa importante é que ela trabalha com qualquer valor, né, save any type, incluindo listas, né, de qualquer tipo de valor, de qualquer tipo de dado, perdão. E aí você tem um valor para colocar, salvar o dado na sua base local, no caso vamos falar aqui do share preference, que é o padrão, é convertido para string utilizando o JSON, né, uma outra libre, que eu já utilizei várias vezes aqui no blog, que trabalha muito com a transformação do objeto para JSON e no caso do objeto JSON em string para um objeto Java e também faz essa volta, né, do objeto Java para uma string. Aqui a gente pega um objeto qualquer, transforma em string, e aí é utilizado a API Facebook Conceal, né, que é esse conceal que é de esconder. Essa libre é utilizada também pelo Facebook, ok? Pelo aplicativo do Facebook. E o objetivo dela é permitir que os dados sejam criptografados, qualquer tipo de dado, inclusive, principalmente, não somente inclusive, dados grandes como bitmap de imagens, vídeos, áudios, e utiliza essa API é utilizada pelo aplicativo do Facebook para que os dados que sejam salvos, no caso em base pública, como share preference, as imagens do usuário, os vídeos dele, sejam criptografados. Né? Essa é coisa de você trabalhar com dados pessoais, dados privados do usuário, é muito bom você criptografar, e essa é uma das nossas metas no nosso aplicativo de exemplo aqui. Eu vou deixar esse link aí para ti, mas a API também é bem simples de utilizar, do Facebook, e ela já é também utilizada aqui, você pode tirar o encryption, mais para frente eu vou falar sobre isso, ok? E, enfim, chega nessa camada aqui, o dado é criptografado, e aí serializado, no caso já utilizando a API interna do Hawk, né? E então colocado na nossa base. Aqui, como eu falei, vamos utilizar o padrão desse primeiro vídeo, que é a share preferência, e posteriormente eu vou estar voltando, junto a esse aplicativo que a gente vai estar construindo aqui de exemplo, já vou mostrar ele, para utilizar aqui o SQLite, ok? Porém, junto a LibreAnchor, que vem junto com o Kotlin, né, que foi construído também para ser utilizado com o Kotlin Android. E aí a busca, quando você obtém, dá o get ao invés do put, você tem toda aquela volta, né, get, depois deserializa, depois dá o decrypt e logo depois o from string você cria o objeto que você tinha enviado. Então é assim que trabalha, é realmente bem simples, né? Provavelmente esse vídeo vai ser o menor da série de vídeos que eu já estou utilizando o Kotlin, que são esses 5, ok? E aí eu vou estar abordando também outras características da linguagem que eu ainda não falei aqui, principalmente ordenação, certo? Então, essa é a página da Libre, eu vou deixar aí no artigo. Se você, vou vir aqui no nosso projeto, se você vai ver que tem boa parte já pronta, porque a gente vai estar implementando a característica, né, de salvar, de persistência com a Libre, que é foco do vídeo. Mas se você quer o conteúdo completo, Tiago, que é o que acontece frequentemente em outros artigos que eu já fiz. Eu quero todos os vídeos do projeto, você não tem? Já tem um tempo que eu mostro todo o conteúdo construído também em texto, né? No vídeo não tem como mostrar do zero, até a configuração do Gradle e tudo mais. Por quê? Vai levar muito tempo. Os vídeos já têm em média 40, 50 minutos, então não vale a pena. Mas, se você está nesse vídeo, você vê que aí embaixo tem um link do artigo dele. O artigo é completo, como esse daqui. Você tem tudo comentado desde o início da configuração do Gradle, do Android Manifest. E aí você vai poder sim reutilizar o projeto que a gente vai estar trabalhando aqui, partindo dele do zero, só que em texto. Né? O nosso foco no vídeo é a nossa LibreHawk, né, a API Hawk, que é Falcão, né, eu acabei não falando.
traduzindo livremente. E também algumas características que eu não abordei do Kotlin ainda nos outros conteúdos, por exemplo, a ordenação. Ok? Então, vamos para o nosso projeto. Vamos direto para ele, eu digo, em aplicativo já rodando. É uma lista, uma to-do list, o que o usuário deve fazer. E a nossa meta aqui é poder armazenar, trabalhar com persistência. A gente não trabalha com persistência ainda aqui, ok? Para o usuário poder sair do aplicativo, voltar e a to-do list dele está lá. E também ordenar ela corretamente. A persistência ainda não existe, mas toda a interface, tudo funciona. Vamos criar aqui uma nova to-do, né, um objeto to-do. Você coloca a data de conclusão do que você deve fazer. Vou colocar, deixa essa data padrão mesmo. Ok? E aí a duração, vou colocar 15 minutos. Prioridade, vou colocar baixa. Vou colocar aqui tarefa 1. Certo? E aí vou colocar agora tarefa 2, com a mesma data de conclusão. Duração, vou colocar 15 minutos também, só que a prioridade vou colocar média. Tarefa 2. Aqui está sendo utilizado um dialog fragment. Ok? Vai estar tudo aí embaixo também no artigo. Se você está no YouTube, o link do artigo está embaixo. Show de bola. Qual o problema? Prioridade baixa, prioridade média. Esse camarada deveria vir acima, né, porque tem uma prioridade maior e a data e o tempo de duração é o mesmo. Né? Então, nossa ordenação aí está errada. Se eu criar uma prioridade alta, ele também não funciona. Só que se eu fizer isso daqui, ó, perdeu a lista. Não estamos trabalhando com persistência e eu já mostrei que a ordenação está errada. Então, esses vão ser os pontos que a gente vai estar trabalhando junto, né, à API Hawk. Vamos à configuração aqui do Gradle Project Level, que é esse camarada aqui. Eu estou trabalhando com o Kotlin, então a configuração que foi adicionada aqui é referente ao Kotlin. Ok? Então já vou fechar. Vou assumir que você já sabe fazer essa configuração no Android Studio abaixo da versão 3.0. Agora o nosso Gradle Project Level, que é esse camarada aqui. A única configuração que eu adicionei além do Kotlin foi esse camarada aqui. Ok? Hawk 2.0.1, utiliza sempre a versão mais atual. E lá na página da Livre eles deixam claro que não tem compatibilidade com a versão 1.0, né? Qualquer versão da 1. alguma coisa. Ok? Então fique ciente disso. E eu vou falar também, quase que eu passei aqui, de algumas limitações que tem essa Libre, principalmente junto ao Kotlin. Coisa que não tem no Java, tem até uma issue aqui que eu vou estar mostrando, que quando você trabalha com o Kotlin não funciona. Feito isso, você vai ter que sincronizar o projeto. Vou fechar aqui o Android Manifest, não precisa de fazer nada porque o nosso trabalho é todo com base local, não tem nem conexão, não precisa nem de conexão com a internet. Então, vamos prosseguir nossa atividade principal. Tem o onCreate, o init recycle, que é invocado aqui. Estamos trabalhando dessa vez com float action button. Vamos abrir aqui o layout, que é exatamente esse plus aqui, bem simples. Recycle view, nosso float action button. Init recycle, que eu já utilizei em outros conteúdos, ok? O mesmo nome de método não, obviamente é o mesmo recycle view. Inicialização dele. Init task dialog, que é quando o usuário clica aqui, esse método é invocado e a gente inicializa a nossa task dialog, que tem toda essa interface. Vamos abrir aqui. E uma série de métodos, inclusive para controle aqui da quantidade de dias. Em janeiro, você vê que tem 31. Se eu colocar em fevereiro, como a gente não está no ano bissexto, ele vai colocar 28. Certo? Então isso já está sendo feito. E aí, vamos voltar aqui na nossa main activity. Temos o add to list e o remove to list. A gente já adiciona a lista e sempre coloca aqui, você está vendo que não tem ordenação nenhuma, que o adicionado foi para a última posição. Então pega o list.size, é exatamente size, não é -1, tá? É porque foi adicionado aqui um novo conteúdo e ele não tinha aqui esse conteúdo ainda. E aí o remove, no nosso adapter, temos aqui o remove, temos view holder. Estamos implementando aqui o onCheckout change listener. E aí sim, como temos um context entrando aqui como propriedade, né, como parâmetro do nosso construtor primário, temos que aplicar aqui o cast e aí sim chamar o nosso remove from list com a posição que foi clicada. E quando você clica aqui nessa posição, colocar aqui uma tarefa qualquer e excluir. Okay? Então é assim que funciona. E agora vamos adicionar o que tem que ser adicionado, que é, primeiro, vamos trabalhar com a persistência, vamos salvar os dados no Hawk.
Depois a gente trabalha a coordenação. Vou fechar aqui. Aqui é a nossa classe de domínio. Vou até tirar o data aqui, que daqui a pouco eu vou explicar por que a gente vai ter que utilizar o data. Bem simples. Data. A nossa data está sendo trabalhada como milissegundos, ok? Se a gente voltar aqui em Task Dialog Fragment, quando o camarada clica aqui, ó, no criar tarefa, eu não estou validando os dados, se você quiser reaproveitar, você coloca a validação, ok? Quando ele clica em criar tarefa, a gente vem no onClick e eu crio primeiro um objeto calendar, pegando aqui o ano selecionado, né? Eu tenho que acessar a view e pegar o texto do ano, que é 2017, 2018. Depois um mês, o dia, e eu coloco em hora, minuto e segundo, 0. Mas eu vou falar que tem uma limitação aí no nosso domínio do problema, porque a gente utiliza milisseconds aqui, os milissegundos. Os milissegundos a gente, pelo menos na maneira que está utilizando o calendário aqui, a gente não consegue alterar. Então mesmo fazendo isso daqui para tarefas do mesmo dia, não vai dar certo. A gente vai ter que trabalhar uma conversão para conseguir, né, cravar lá que eles estão realmente no mesmo dia, porque senão sempre vai dar que um está na frente do outro, por causa que os milissegundos são colocados pelo sistema, a gente não consegue controlar isso. E aí eu crio um objeto to do e passo lá para o nosso add to list, que é do nosso main activity. Certo? Então, show de bola, vamos partir para essa tarefa. Como, primeiro, no Gradle App Level, você adiciona o Hawk e sincroniza. Segundo, precisamos inicializar a nossa Hawk API. Eu vou vir aqui e vou colocar. Pode inicializar direto na main activity ou em qualquer outra activity. Você não precisa de criar uma custom application, ok? Vou colocar aqui from private para diminuir o scope, from init list. Você vê que a nossa lista ela já é inicializada, né, com uma lista mutável, tá? Então a gente pode utilizar o add, o clear, né, pode utilizar o remove, não tem problema quanto a isso. Aqui eu vou chamar Hawk init contexto e aí build. Show de bola. E aqui eu vou verificar se esse método sempre vai ser invocado. Se já existe contains uma to-do list. Se não existe, eu já vou adicionar. Coloca Hawk novamente. E aí put, coloca a mesma chave. Então nossa lista. Essa é a vantagem de trabalhar com essa API, é muito simples você colocar qualquer tipo de dado. E eu já vou explicar uma limitação, aliás, né, por causa que eu falei qualquer tipo de dado. Salvou a lista, o que a gente tem que fazer agora é adicionar os conteúdos a ela. Porque, na verdade, esse salvar vai ser invocado só uma vez, esse condicional vai ser true só uma vez, quando o aplicativo for iniciado pelo usuário pela primeira vez. Depois ele não mais será trabalhado, a não ser que o usuário limpe os dados do aplicativo no sistema e inicialize ele novamente. Add, pega o Hawk, get e coloca a mesma chave. Inicializamos a API, verificamos se já contém, se não contém, colocamos a lista mesmo que vazia e depois colocamos tudo de novo dentro de list. Não tem problemas porque quando começar a ser adicionado tarefas a fazer, essa lista não mais vai estar vazia, porque nesse ponto aqui, antes de chamar o add all, ela está vazia. Ela está exatamente dessa forma aqui. Ok? Primeiro ponto, isso daqui é um valor mágico, né? A gente não faz isso porque depois se a gente precisar de atualizar o nome da chave de acesso, a gente vai ter que fazer em cada ponto e atualizando no to-do list. Então vamos colocar isso aqui numa classe de domínio que tem relevância, que é a nossa to-do. Vamos colocar de maneira que a gente consiga acessar essa chave similar à sintaxe de dados estático no Java. Então a gente utiliza o Companion Object, que já é a terceira ou quarta vez que eu estou utilizando aqui, né, nos conteúdos de Kotlin. E aí vamos deixar claro para a JVM, a plataforma que está utilizando, que é para trabalhar, vou colocar aqui como estático, to do list aqui. E aí voltamos aqui. Opa, deixa eu fechar aqui esse activity name. E colocamos a chave. To do. Opa. To do aqui. Faz isso para tudo.
antes de prosseguir, vamos vir aqui, só adicionar esse camarada aqui, tem que iniciar antes. Eu falei qualquer dado, mas eu tive problema quando eu fui salvar a bitmap. Vou vir aqui em Drawable, você vai ver que em IC tem duas imagens, Image Big Bitmap Test e Image Small Bitmap Test, se você quiser testar depois. Esse Small, ele tem 319 bytes. Ele eu consegui salvar sem problemas com o Hawk, não precisei de implementar parcelable, nada disso, ele vai lá e salva sem problemas, ok? Porém, e consegue recuperar, obviamente, coloquei no Image View, porém esse Image Big ele tem 13 KB, que também é pequeno, só que com 13 KB ficou muito lento e aí no final gerou uma exceção, não conseguiu a conversão não foi possível ser feita e não foi possível salvar a imagem. Primeiro, provavelmente os camaradas que trabalham com essa lib, eles assumiram, né, que a gente não vai tentar salvar um bitmap dentro de um share preferência ou de qualquer outra base de dados. Porque é normal você salvar o quê? O nome da imagem, ok? Você salva o nome da imagem na base e a imagem você salva em qualquer outro lugar, em um folder, no SDK, enfim, depois você consegue recuperá-la. Mas esse camarada aqui, ele foi feito para isso também, né? Pegar um bitmap, por exemplo, e rapidamente converter ele, criptografar e você poder salvar no local que você quiser, inclusive no SDK. O problema está nessa camada aqui, ó. Quando você coloca um bitmap que já passa aí dos 2, 3, 10 KB, aqui trava, né, e gera a exceção. Então o que a gente pode assumir é que os donos, os controladores aí da Libre, da API, assumiram que a gente não ia tentar fazer isso. E eu também não recomendo. Se fosse rápido e voltasse com a imagem do mesmo jeito que a gente conseguiu criptografar, no caso salvar, na base de dados, que é o que aconteceu com uma imagem de 319 bytes, que é muito pequena, não teria problema, né? Mas com 13 KB, realmente o arquivo já fica muito grande. E só de curiosidade, quando você está trabalhando com um share preference e você quer acessar um dado apenas, todo o arquivo XML do share preference é carregado para a memória. Né? Então você pega um bitmap de 1 MB, por exemplo, que é coisa pequena, e transforma ele em texto e salva no share preference, você vai ter um arquivo gigantesco. E ainda vai ter que ter todo o trabalho de, né, converter ele novamente para bitmap. Então, com o bitmap não funcionou, então esse NData aqui não funcionou com um bitmap com um tamanho aceitável. Ele é meio que limitado, então provavelmente com arquivos de vídeo e de áudio também não vai funcionar, né? Ou então arquivo file, enfim. Então se limite a salvar objetos que tenham string, né, até mesmo listas, mas que não tenham esses arquivos binários, imagem, vídeo, áudio, arquivo de texto e por aí vai. E aí sim realmente ela vai funcionar sem nenhum problema. Inicializar uma lista, já estamos trabalhando com Hawk, só que ainda nada está sendo salvo, né? Temos aqui o add e o remove. Vamos vir aqui no add e também salvar no nosso Hawk. Vou vir em Hawk, put, e aí o nosso to do, e aí sim list. Ah, você está salvando a lista completa, não seria melhor salvar? Não vamos salvar o item porque estamos salvando a lista. Estamos obtendo a lista. Se você salvar o item, você vai ter que depois criar uma chave para cada item. E aí você vai ver que em remove, a gente poderia muito bem vir aqui, se fosse uma chave para cada item, e não utilizar o put, e sim utilizar o delete, que é uma opção que a gente tem. Obviamente teria que ter aqui a chave da lista, né, do item, perdão. Ou então, se você quiser zerar o seu Hawk API, no caso a sua base local que está sendo utilizado pelo Hawk, você vem aqui e coloca delete all, sem nenhum argumento, e aí ele deleta tudo, ok? Em nosso caso, a gente está deletando um item que está na lista, que está salva dentro do nosso, né, por completo, dentro da nossa base que está sendo administrada pelo Hawk. Então você dá put novamente, que ele vai atualizar a lista. Então deletamos, e ele vai remover o outro conteúdo e vai colocar esse novo. É assim que funciona. Adicionamos, deletamos. Dessa forma, sempre utilizando o put por causa da nossa lógica de negócio que está salvando uma lista completa. Ainda tem um problema aqui, né? A princípio mais fácil e óbvio de ver é que aqui não está sendo ordenado. Quando a gente adiciona, ele adiciona na lista, adiciona no put e coloca lá que foi adicionado o último item, tem que ser atualizado da lista, né? No caso do recycle view.
Ok, mas pode ser que o item que tenha sido adicionado, ele não esteja na mesma posição, ele tenha que estar na posição correta. A gente tem que ordenar primeiro a lista, para ela ser salva corretamente aqui. Uma maneira de ordenar com o Kotlin, ordenar a lista mutável, é assim, ó. Você coloca sort with, toma cuidado que você tem um sorted with, o sorted with ele vai retornar a lista ordenada. O sort with ele vai ordenar a lista que está invocando esse método. Então é esse que a gente vai estar utilizando aqui. Sort with. E aí a gente pode utilizar uma implementação de um comparator, né, chamando esse compare by, esse método que já é provido pelo sdlib do Kotlin. Então, da maneira que a gente precisa, a gente vai trabalhar com mais de um atributo do nosso to-do. Esse compare by vai utilizar objetos do tipo to-do da seguinte forma. Primeiro vamos ordenar por data, date, que está com milissegundos. Essa ordenação é ascendente. Então, tarefas de mesmo dia tem que vir, no caso do dia do menor dia, tem que vir em cima. Então, ordena de forma ascendente data, task que não é utilizado na ordenação, que é só o texto da tarefa. E depois a gente vai ordenar o segundo item de ordenação, é prioridade. Tarefas, né, de dias menores, primeiro em cima, depois se tem o mesmo dia, a prioridade tem que ser levada em conta. E aqui vai ser descendente. Vem primeiro alta prioridade, média prioridade, depois baixa prioridade. Então esse campo aqui vai ser ordenado de forma descendente. E por último vamos ordenar por duração. Se empatou aqui, vamos utilizar a duração e, no caso, se tiver uma duração menor, vem em cima. Então novamente é ascendente, igual o date. Okay? O que deve ser, o que é mais rápido de fazer tem que ser feito primeiro. Então, voltando aqui para a main activity, como a gente faz isso em objetos to do? Sort with, para ordenar a lista. Vamos utilizar aqui o compare by, que permite a utilização de um comparator, né, a definição de como vai funcionar a ordenação dos objetos to do. Vou colocar o tipo do objeto que vai ser trabalhado, to do. E logo depois eu trabalho com lambdas, né, no caso aí informando os campos, né, propriedades ou então métodos que vão ser utilizados para a ordenação. Eu vou colocar aqui it date. Você está perguntando o que é it? Quando você tem a implementação e a sintaxe lambda sendo utilizada, que está sendo esperada aqui na verdade é um lambda, né, eu poderia fazer isso aqui. Quando você tem um lambda e o único argumento, no caso o parâmetro, é um só, você só tem um parâmetro, e no nosso caso é um objeto do tipo to-do, você pode direto colocar o corpo do seu lambda, né, o corpo de execução. Você não precisa de colocar aquela setinha lá, né, colocando, por exemplo, to-do, setinha e depois o corpo de execução. Não tem necessidade de fazer isso. Certo? Porque você só tem um parâmetro, então você pode colocar direto o it, que é referente a esse parâmetro. Então, no nosso caso, o it é um parâmetro que é do tipo, é um objeto do tipo to-do. Então, eu coloco direto date. Depois, vou colocar aqui, ó, then, by, descendente, né? Nossa segunda ordenação é descendente e é utilizando prioridade. Eu coloco it, priority. E então, de novo, outra ordenação agora utilizando o campo de duração, propriedade de duração, it, duration. Okay? Essa é uma maneira de ordenar, tem várias outras. Deixa eu acertar aqui a editação. E aí, aqui por padrão, a ordenação é descendente, depois, aqui, perdão, ascendente, depois descendente, que eu atualizei, e o then by é ascendente, é equivalente a ascendente. Ok? Só tem um probleminha que eu já comentei. Voltando aqui, mesmo colocando hora, minuto e segundo como zero, e levando em consideração somente o mês, o ano e o dia, nós vamos ter problema porque a gente está trabalhando com um dado em milissegundos. E os milissegundos a gente não tem controle e ele vai vir sempre diferente, mesmo com o mesmo dia e horário. Então a gente vai ter que criar um método que trabalha com os dados em segundos. Pelo menos o retorno desse date nosso vai ser em segundos. Eu vou vir aqui, vou criar um novo método, vou colocar from get date in seconds. Ok? E aí o nosso retorno vai ser date dividido por 1000. Então, from get date in seconds. Vou voltar aqui na nossa ordenação. Em vez de invocar date, utilizar o date, vamos utilizar o get date in seconds para a ordenação.
Então, como estamos com sort with, essa lista vai estar ordenada como a gente quer. Vamos salvar ela corretamente aqui. E aí vai ter essa inclusão aqui. Só tem um problema. Quando você fala, eu vou até executar para mostrar esse problema. Quando você fala que foi esse item que foi atualizado, no caso inserido, a lista Recycle View vai atualizar somente ele. E você vai ver o problema que vai acontecer. Com isso, só garantindo que está tudo ok, vamos à execução para ver o problema e ver que parte do algoritmo que a gente precisa já está pronto. Então vamos lá. Executar aqui. Tá lá. Vamos criar aqui uma tarefa, vou deixar com essa data mesmo. Vou colocar duração 15 minutos, prioridade baixa. Vou colocar tarefa 1. Vamos rotacionar. Você vê que ela está lá salva. Eu posso até sair do aplicativo que ela vai voltar. Que é exatamente parte do nosso problema já resolvido. To do Hawk. Show de bola. Agora eu vou colocar uma prioridade, uma tarefa de prioridade média. Mesma duração, mesma configuração, somente na prioridade que vai mudar. Vou colocar tarefa 2. E você vai ver o problema. Até aqui está tudo ok. O problema está aqui, ó. Criar tarefa, e ele repetiu a tarefa 1. Por quê? A gente colocou uma nova tarefa e falou que somente o último item, obviamente por causa da posição que passamos aqui, o último item é que foi atualizado, que deve ser atualizado. E aí o último item da lista agora é o que era o primeiro. Então ele repete. Para você ver que está tudo certo com a ordenação, é só você rotacionar que ele vai pegar a lista novamente lá da nossa base administrada pelo Hawk, e aí ele vai trazer corretamente o posicionamento. Para corrigir isso, com lista, a gente pode fazer isso daqui. Ó. Opa. Pega a lista e utiliza o objeto index of to-do. E aí ele vai usar os métodos de comparação, no caso o método equals, e vai trazer aqui o posicionamento desse objeto dentro dessa lista. Qual o problema? Do jeito que a gente está fazendo aqui, não tem nenhum problema. Vai dar muito certo, porque o objeto que foi adicionado é o objeto que a gente está utilizando para comparação. Ok? Eu digo objeto, o mesmo endereço na memória, ou seja, ele tem exatamente o mesmo ID único de objeto sendo utilizado. Então, na comparação, como o nosso to-do não está implementando uma data class, ele vai utilizar esse ID único de objeto e vai dar certo. Mas se em qualquer outro ponto a gente fosse utilizar um objeto onde ele foi criado, posteriormente de ter sido adicionado na lista, e ele tem sim os mesmos valores de atributos e ele deve dar como ele existe na lista, isso não vai acontecer, porque ele vai utilizar os IDs de objetos, os objetos são distintos, estão ocupando espaços de memória distintos. Para corrigir isso, já falei isso em outros vídeos, só colocar o data aqui, data class, transformar essa classe numa classe de dados, que aí vai ter aquela implementação padrão de vários métodos, incluindo o que nos é necessário, que é o equals. E o equals, quando você está trabalhando com um data class e você não sobrescreveu ele vai utilizar na comparação os valores das suas propriedades, date, task, duration e priority no nosso caso. E aí sim, se o objeto for comparado posteriormente, mesmo que não seja o mesmo objeto em memória, ele vai bater, vai falar que realmente existe. Então, de forma segura, trabalho com uma data class. No nosso domínio não era necessário, mas já visando uma posterior evolução do aplicativo, eu vou deixar aqui já uma data class para ninguém ficar depois perdendo a cabeça de por que não está funcionando o nosso index of. Quando não encontra, ele retorna o -1. Ok? Agora que adicionou index of, ele vai retornar a posição correta e aqui vai ser atualizado corretamente. Vamos executar novamente. E agora eu vou adicionar um de prioridade alta, mesmo configuração de data, que é o primeiro item de ordenação. Também 15 minutos, colocar a prioridade alta, ele tem que ser adicionado no topo. Tarefa 3. Ok, como a gente estava querendo. Eu só vou... Uma coisa que a gente tem que fazer ainda, que eu acabei não mostrando porque é raro conseguir simular, mas aconteceu nos meus testes, é que enquanto você vem aqui e deleta, por exemplo, uma tarefa, é possível que você continue deletando e o Recycle View esteja ainda em animação. Isso vai gerar exceção e vai fechar o aplicativo. O que eu fiz para corrigir foi o seguinte, vem na minha activity, vamos criar um método, from, botar aqui, is recycle animating,
E o retorno é simples. É pegar o nosso Recycle View, vamos acessar o Recycle View To Do, porque a gente está utilizando o Android Extensions, só lembrando que é esse camarada aqui. Então a gente acessa uma view direto pelo ID dela. Recycle View To Do is animating or is computing. A gente acessa esse camarada, utiliza esse camarada agora dentro do adapter. Vamos vir aqui no adapter, aqui na nossa implementação do ViewHolder, em onCheckItChange, que é onde invoca o remove from list. Eu vou colocar aqui uma nova configuração, vol MAdMenActivity vai receber essa entidade, e aí sim eu verifico se em MA is recycle animating is false. Se sim, coloco aqui e invoco seguramente o remove from list. Caso contrário, eu vou tirar o check do button, né, desse checkbox, que na verdade ainda não é um checkbox, a gente vai ter que trabalhar com a conversão. As checkbox is checked, e aí sim vou colocar false. Antes de prosseguir para o teste, eu vou vir aqui em set dele. Quando você for estudar o código, você vai entender quando eu falar isso daqui agora, né? Eu estou sempre colocando false aqui, porque o Recycle View ele fica reciclando os layouts para ser utilizado em outros itens. Se você tiver vários to-do aqui na lista, e você for removendo, você vai ver que alguns vão começar a aparecer com um check, porque ele está, no caso, reutilizando o layout de item que foi removido em item que ainda está presente. Você fazendo isso daqui, sempre vai estar não com um não check. E aí é o que, né, se está sendo visualizado, não pode ter o check, porque na nossa lógica de negócio, se tem um check, é para ser removido. Ok? Então, por isso que eu coloquei esse false sempre aqui, porque esse set dele é chamado dentro do nosso onBody ViewHolder, por causa que está no onBody ViewHolder, que sempre passa por todos os itens, mesmo aqueles que estão com o layout reciclado, certo? Com isso, a gente evita o problema aí na possível exceção, né, com esse novo código aqui, por causa do nosso Recycle View estar sendo animado, e podemos sim voltar à execução, lembrando aqui da nossa ordenação, vamos só executar novamente. Vou criar aí uma nova tarefa, vai ser uma tarefa, vamos lá, média, vou colocar uma tarefa alta de 45 minutos, mesmo dia aqui, 45, alta, tarefa 4, ok? Deu certo aqui, por causa dos minutos ele foi adicionado aqui, né, primeiras mais simples, em termos de duração, no nosso último item de ordenação. Agora eu vou adicionar uma de 30 minutos, você tem que adicionar aqui no meio. Prioridade alta, 30 minutos, tarefa 5. Se adicionar uma de outro dia, ele vai ter que vir lá embaixo, né? Um dia anterior a esse 1º de janeiro de 2017, que é a nossa data inicial. Vou colocar aqui prioridade alta, duração 1h30, vou colocar o dia 29 de janeiro mesmo. E aí, tarefa 6. Ok. E aí, se a gente quiser deletar, só ir removendo. Então, a nossa to-do list está implementada. Se você não quiser tirar a implementação padrão de alguma parte, né, dessas camadas que a gente discutiu aqui, você tem esses métodos que podem ser invocados antes do init, depois do init e antes do build. E aí tem uma limitação. Eu fui fazer um teste quando eu estava com um problema com o bitmap, tirando o crypt, para ver se conseguia passar, mesmo sabendo que o problema estava nessa camada aqui. E aí eu vim aqui e fiz o seguinte, MainActivity, e coloquei o set encrypt. E a gente tem aqui pronto já para ser utilizado um noEncrypt dentro, né, da LibreHawk. É a única classe não padrão, né, de inicialização que já tem uma implementação para você utilizar se você não quiser o encryption. Ok? E olha o problema, quando você vai executar, ele não vai passar daqui, vai dar uma exceção. E aí eu não entendi, fui procurar e ó, o problema é com o Kotlin e o Hawk. Nessa parte eles não funcionaram corretamente. Ok? E aí por isso que eu falei que provavelmente a gente vai estar utilizando aqui, posteriormente, no próximo vídeo,
o SQLite, porque tem que ver se vai estar funcionando também. Então essa é uma limitação em relação aí à API que a gente está utilizando e o Kotlin. Ele não funciona e não tem ainda solução, está em aberto. Né? Outras pessoas tiveram um problema e é exatamente, não tem explicação do que está acontecendo, simplesmente não encontra a classe. Ok? Então, se você quiser trabalhar com a sua própria interface, você tem a opção de criar a sua interface, no caso a sua classe, e implementando alguma dessas interfaces aqui, ó, você vem em Hawk, você vem também Source, Main, aí vem Hawk novamente, e você vai ter lá as interfaces. No nosso caso, quando for trabalhar com SQLite, o share preferência é o padrão, aí você vê lá que é a classe share preferência storage trabalhando com implementando a storage, e aí tem que implementar a interface storage. Você pega a interface correta, implementa e coloca a sua versão lá de camada, ok? Então isso aí, antes de fechar, eu vou te mostrar como fica o arquivo, né? No caso criptografado. Temos aqui o emulador tem que estar aberto, você vem aqui em Tools, vem Android Device Menu, ok? Yes, por causa da sessão que vai ser fechada. Esperar a abertura. Show de bola. Só temos um emulador aberto, então está aqui selecionado. Vou vir em Data, vem em Data novamente. Aí você procura o package name do seu aplicativo, no nosso caso do Hawk. E aí você vem, expande e vem em Share Preferences. Você vê que tem dois, um vai ter a chave de criptografia e o outro vai ter o arquivo mesmo que é utilizado, né, para salvar todos os dados. Eu vou selecionar o 2 e vou dar um pull request. Vou colocar aqui em Documents, Open, Hawk 2 e Crypto. Vou vir aqui e vou procurar Hawk 2. E tá lá o conteúdo do arquivo, mas você vê que não dá para entender nada, criptografado. E o outro é Crypto, que é onde tem a chave de criptografia. Crypto Key 256. Está lá o conteúdo, a chave. Beleza? Então esses são os arquivos. Trabalhando com dados do usuário, sempre opte por criptografar. Você vê que com a API Hawk é bem simples. Você pode ir além e utilizar diretamente o Facebook Conceal, não tem problema quanto a isso. Aliás, tem até gente que segue aqui o blog que já utiliza ele para trabalhar com um aplicativo que o domínio do problema é criptografia. Só um detalhe, se o domínio do seu problema é criptografia, você tenha em mente que o Conceal ele não é para trabalhar de forma generalizada. A própria API aqui na documentação fala isso. Não é para todos os casos que você utiliza ele. Então veja se no seu domínio ele funciona mesmo sendo um pouco limitado, né, em relação à criptografia. Então vou ficando por aí. Não esqueça de se inscrever, compartilhar. E aí, se ficar qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Valeu, obrigado e até a próxima.